Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Ah, isso é desafinada essa daqui, hein? Foi terrível. Infelizmente, o grande Jair Rodrigues, né, nos deixou hoje, né, vítima de um infarto fulminante, né, triste aí para a música popular brasileira, né, também santista fanático ele e tal, aparentemente não o conheci pessoalmente, mas me pareceu ser uma pessoa sensacional, porque pelo menos comigo ele sempre brincava, ele me via, cumprimentava, japonês e tal, mas conversar mesmo eu nunca conversei com ele. Eu tive a oportunidade de ver shows dele e tal, um baita de um artista, como diria Neto, o craque Neto, né? E, bom, fora esse momento, né, triste aí da MPB, né, é uma coisa que eu vim para contar e que não vai deixar os antes muito satisfeitos, né, é que sábado teremos a inauguração da Arena Corinthians, né, com o jogo Corinthians versus Corinthians, já com ingressos esgotados. E, bom, vamos falar isso durante o programa, né? Agora eu vou apresentar minhas duas convidadas corintianíssimas, né? Amigas de arquibancada, de clube, de bate-papo de boteco também. E eu tô entregando, e não sei se era para entregar, mas tudo bem. Aqui do meu lado direito, Maria Domingos aqui, tá Olá, certo? Boa noite. E do lado, Rô Siqueira, boa noite. garota do Timão, conheci ela lá no Twitter, lá, @garota do Timão, né, Rô? No Twitter. Ambas, uma jornalista, outra também já com um pé na cozinha lá, para jornalismo também, né? E aí, Maria, fala um pouquinho de você aí em relação a... Você trabalha como uma editora, uma revista, faz edição? Sou jornalista também, eu cubro a parte mais de economia e política, sou especializada no setor de energia elétrica. E assim, quando eu fiz faculdade eu achava que eu ia cobrir esportes, e hoje em dia eu cubro uma coisa totalmente oposta e sou muito feliz com o que eu faço. Ah, isso é legal. E aí, Rô, qual a expectativa aí para a área de jornalismo? Você estava fazendo assessoria de imprensa, né? Trabalhando numa empresa lá. Isso. Eu tô prestes a me formar aí, logo tô me formando. Bom, eu adoro o que eu faço, eu adoro jornalismo, não consigo me ver fazendo outra coisa. Mas eu gosto tanto que eu ainda tô naquela fase de saber o que eu vou fazer, se eu vou na área de assessoria. Esporte é uma coisa que eu gosto, mas hoje em dia eu já vi que o jornalismo esportivo não é muito pra mim. Gosto muito de economia, política, eu e a Maria, a gente tá sempre conversando a respeito. Eu gosto do jornalismo em si. Vamos ver o que vai dar quando eu me formar mesmo, que eu vou descobrir o que vai ser esse mundo aí. Vocês vão ficar pegando no pé de quem não tem diploma, caso do craque Neto e do meu caso também. Ixi, aí a gente vai entrar numa outra longa história. Uma longa história, uma polêmica, melhor deixar pra lá. Melhor deixar pra lá? Não, que isso, pô. O craque Neto ajuda um monte de gente lá. Tem vários jornalistas trabalhando porque ele tá com o programa no ar. O que eu defendo é isso daí. Quer dizer, se não tivesse o programa dele lá, a Band poderia estar passando aquele programinha que ela passa depois lá de Sorrisos lá, que é um enlatado, que ninguém trabalha, compra pronto, né? E o Neto tá lá gerando emprego, né? Quer queira ou quer não. Esse é um assunto assim que dá muito pano pra manga, sem dúvida. Há muita gente que defende o diploma por questões de regulamentar mesmo a profissão, Sim, de que, claro. enfim, ainda falta muito de regulamentação da profissão. Mas, por outro lado, talvez o Neto é um exemplo para o jornalismo esportivo, mas a gente pode ter um outro exemplo que seria você colocar um economista falando de economia, às vezes fala muito melhor do que um jornalista cobrindo economia. O cara sabe do que ele está falando, ele trabalha com aquilo. Será que ele precisaria da formação de jornalismo ou a profissão de economia dele, a formação em economia não sustenta melhor o discurso? Então fica aí
a dúvida, né? É bom regulamentar, mas a gente tem gente não formada falando com muita propriedade sobre vários assuntos. Né? Com certeza, com certeza. Mariel, conta pra mim aí, que eu sempre fico... Quem sentou aqui pra conversar comigo, que tem que me dar o histórico corintiano, tá certo? Qual que foi a sua primeira memória de corintiano? Assim, quando você deu uma luzinha assim, eu sou corintiana mesmo, assim. Bom, a gente acabou de falar dele, né? O craque Neto. Sim. Ele foi fundamental na minha história. Eu sou filha de São Paulinos, Sim. neta de São Paulinos, sobrinha de São Paulinos, primos de São Paulinos. Então, eu acho que assim, tipo, eu nasci São Paulina, né? Enfim. Mas eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos e na época o Corinthians ganhou o Paulista de 88. Eu tinha 7 anos na ocasião. E foi a primeira vez que eu questionei. Eu falei, por que eu torço pro São Paulo se o Corinthians é que ganha? E o estalo começou ali. E o Neto é o meu grande ídolo corintiano, e se eu tô sentada aqui nessa bancada hoje, você me apresentando como uma corintiana, Sim, é por causa dele. Do craque Neto, que beleza. Ele foi fundamental na minha história, assim, meu grande ídolo. Ele E eu falei isso pra ele, e no dia que eu encontrei com ele pessoalmente, eu quase desmaiei, assim, foi uma das minhas grandes emoções até hoje. Ele é uma grande pessoa, né? Não sei se você acompanhou a entrevista do Andrés lá no Bola da Vez da ESPN, que perguntaram pro Andrés assim, se ele tinha um ídolo do futebol, algum jogador. Ele falou assim, não, jogador eu não tenho ídolo algum, não sou fã de jogador nenhum. Eu sou fã do Neto, da pessoa do Neto, do cidadão, né? Então, quer dizer, o único ídolo que eu tenho ligado ao futebol. Né? Eu divido essa opinião do Andrés, porque conheço o Neto pessoalmente, é um cara fora de série. Né? E aí, Rô, e a sua história? Como é que que você já desde pequenininha já nasceu família corintiana? Não? A minha família é toda corintiana. Pai e irmão sempre acompanharam. Minha mãe e minha irmã nunca ligaram muito para futebol. Então, aquela coisa, né? A menina, nunca ninguém incentiva. Então, quando criança, eu não ligava muito. Mas a minha primeira... É engraçado isso. Minha primeira lembrança de Corinthians foi o Marcelinho perdendo o pênalti. Pro Marcos? Sim. Nossa. É a minha primeira lembrança assim, que eu tenho. Provavelmente muitas coisas aconteceram antes, óbvio, mas eu, por algum motivo, essa é a que me marca. Porque eu lembro do meu irmão quebrando a casa por esse motivo, chutando cadeira, batendo porta e se revoltando contra o mundo e contra o futebol e tudo mais. E essa é a minha primeira lembrança. E a partir daí que o Corinthians mexeu comigo. Então eu acho essa história pra mim muito simbólica, porque é uma história negativa. Pelo né? visto, duas rebeldes, né? Uma quis brigar com a família inteira, que era São Paulina. Alvinegra da família. E a outra queria quebrar a casa inteira, viu? O irmão quebrando, falei, legal isso, vou quebrar também. É isso que eu quero. Quero quebrar tudo. Foi algo que eu acho que eu vi ali, o meu irmão mostrando como aquilo era importante pra ele, né? Porque até então era só um jogo que eu via eles assistindo. Eu tenho uma história até um pouco curiosa com relação a esse mesmo episódio, porque nessa época eu tava na faculdade já, devia ser primeiro, segundo ano de faculdade, e as minhas amigas eram mais patricinhas, tudo, elas não gostavam de futebol. E elas sempre souberam que eu gostava, mas assim, até porque eu tava em Piracicaba, tudo era uma coisa um pouco mais reprimida, não tinha tanto contato e tudo mais. E nesse dia, quando o Marcelinho perdeu o pênalti, eu lembro que eu abaixei no chão e comecei a chorar. E ali que elas falaram, meu, isso não é normal. Ali que elas viram que realmente o Corinthians tinha um papel um pouco maior do que elas imaginavam na minha vida. Tá vendo, Marcelinho? Viu o que você fez, Marcelinho? Aí, quem deveria chorar, pô? Ei, Marcelinho, ele, não sei se é a opinião de vocês, mas para mim é o maior jogador da história do Corinthians. Só que, infelizmente, nos momentos decisivos, acho que nesse da Libertadores do Pênalti do Marcos, e no Mundial também ele acabou perdendo o pênalti, né? Pra mim é o Neto, ponto. Não tem essa de Marcelinho maior, não. Pra mim é o Neto. Só que com o Marcelinho eu também tenho uma outra história curiosa, que eu tava na Vila Belmiro no dia que ele fez aquele gol de placa e foi, tipo, na minha frente. Também foi muito emocionante. Mas ele não sei porque ele não tá no meu top 5 do Corinthians. Não tá no top 5? Não sei se eu coloco ele como o maior de todos. Mas o que jogou a faísquinha em mim ali, sem dúvida nenhuma.
Entendi. Foi por O seu culpa ídolo dele, que você né? gosta mais é o Marcelinho ou não? É o Neto? De que eu vi jogar? É porque É. eu tenho uma paixão. Sim. De que eu vi jogar, Ou de eu quem acho não que sim. Ou Mas de pra quem não mim, viu também. Sócrates, pra mim, é o meu maior ídolo Sócrates. de Corinthians. Sem Entendi. dúvida nenhuma. Mas vendo jogar, acho que o Marcelinho, É. porque foi a época ali que eu comecei a acompanhar, e aí eu Uhum. comecei a assistir, e ele era sempre muito carismático, muito a cara da torcida e tudo mais. Então, nessa minha fase de começar a gostar de Corinthians, sem dúvida. Quando eu me refiro assim ao maior jogador, é porque esse foi o que mais jogava bem e o que ganhou mais títulos, né? Quando eu me refiro nesse sentido. Aham. Como meu gosto pessoal, assim, meu ídolo mesmo, o jogador que eu mais gosto é o Ronaldo Giovanelli. É o goleiro. Meu é né? o segundo. Entendeu? E o Neto também, adoro ele. É o segundo no meu Que- tópico da... Perde o pro que Neto. eu sempre falo pros dois, tanto pro Ronaldo e pro Neto, que assim, eu era fã quando eles jogavam bola no Corinthians, eu tive essa identificação de entender eles como ídolos, como jogadores. Depois eu virei fã quando eu descobri que eles eram tão corintianos quanto eu, né? E aí eu virei fã pela terceira vez quando eu conheci a pessoa do Ronaldo e a pessoa do Neto, né? Aí você começa a analisar o cidadão. Aí vocês resolveram ficar carecas pra Eu já fico lá, né? Tudo. E vou, acompanho os shows dele lá, que ele vai com o Ronaldo dos Impedidos, tô sempre lá também. Né? O Ronaldo também é parceiraço, gente boa. Mas aí, então eu abri o programa falando da nossa arena lá, que vai ser inaugurada sábado, né? Extraoficialmente, não sei se é oficialmente, extraoficialmente, porque vai ser um jogo não com a lotação máxima, mas acho que é uma festa só para corintianos, né? Que é o jogo de Corinthians versus Corinthians. Como é que está essa ansiedade, essa animação, o sonho que está se realizando? Pode falar primeiro. É difícil. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes antes lá, Você né? foi na festa das crianças Fui com lá, as né? crianças. Você foi com as crianças? Eu fui como monitora das crianças, mas eu me te misturei, levaram lá. mas eu acabei me Falaram que só podia entrar criança e entrou no bolo. misturando no bolo lá. Ninguém sabia o que era criança e o que era monitor, mas tudo bem. Enfim, fui dessa vez, estive na festa que teve também de aniversário, mas eu acho que não tinha caído a ficha até eu ter que acessar o site do Fiel Torcedor e comprar o meu ingresso, como eu faço em toda rodada, sabe? Eu acho que faltava esse processo ali de toda essa mística de comprar o ingresso e ir para o jogo e assistir o jogo. Faltava esse trechinho, né? E a gente fez isso hoje, então foi completo ali todo o procedimento. Comprar, pagar e falar, pronto, o ingresso está na mão, agora é de verdade, nada mais pode impedir, sabe? Eu acho que a ficha, a minha pelo menos, só caiu hoje mesmo. Entendi. E aí, Maria? Eu acho que a minha ficha ainda não caiu e, assim, corintianos, por favor, não fiquem bravos comigo, mas eu sou muito viúva do Pacaembu, assim. Você é viúva do Pacaembu? Eu sou. Tá certo. Eu Mas sei, só eu tenho até você certeza, pisar lá. eu tenho certeza absoluta que eu vou ser muito feliz no novo estádio e tudo mais, mas assim, tipo, pra mim, eu não tinha pressa que esse dia que a gente vai viver no sábado chegasse, sabe? Porque eu gosto demais do Pacaembu e aquilo faz muito parte da minha vida. Eu moro em São Paulo há 7 anos e o Pacaembu, assim, cada pedacinho ele tem uma história, me lembra uma pessoa e eu queria continuar vivendo aquilo. Entendi. Você chorou lá no último jogo lá contra o Flamengo? Fiquei muito lá? emocionada, fiquei muito assim, parecia que, eu até escrevi sobre isso no meu Facebook, parecia que eu tava terminando um relacionamento, assim. Eu vi você escrever isso daí, legal. Realmente o Pacaembu vai fazer falta pra gente, né? Mas você pode ir lá no bar do torcedor, lá pagar as bagas. Mas sabe como? Assim, você chega no Pacaembu, né? Já tem o lugarzinho em que eu fiquei nos últimos 7 anos, desde que eu moro em São Paulo, com as mesmas pessoas e tal. E eu sei que em cada pedacinho eu encontro uma pessoa, um amigo diferente, que vê com outros grupos e tudo mais. Assim, pra mim aquele era um espaço pra confraternização. Eu sei que o novo estádio também vai ser. É que eu gostava muito do Pacaembu. Não, realmente, quando você tá num ambiente muito familiar, quando você chega no Sim, Pacaembu. sim, era você já minha conhece casa. tudo, você vai por um lado, vai por um outro, você conhece todas as ruazinhas que tem do lado, as casas, né, o extra lá na frente, lá o paredão lá atrás, onde o pessoal faz churrasco, né, eu também fiz churrasco lá onde O eu Bar parava da o carro Praça, também. que Né? a gente... Bar da Praça, Boim. Boim, quer dizer, mesmo quem não estudou, que eu estudei na FAP, o pessoal acabou se familiarizando com a padaria lá com o Barcelona. Barcelona, também vou ter muita saudade do Barcelona. Enfim, são esses pequenos rituais que eu tinha toda quarta e todo domingo, e um ano só, terça e sábado, né?
que eu vou sentir muita saudade, assim. Mas eu sei que eu vou ser feliz na Casa Nova também. Mas o Pacaembu a gente sempre vai jogar lá, né? Contra as meninas. Não sei, estão falando aí, não sei se isso vai virar realidade, né, do Corinthians mandar os clássicos no Pacaembu. Você acha que... O que você acha disso? Você aprova lá, ver o clássico Corinthians e Palmeiras na Arena Nova, ou Corinthians e São Paulo? Eu acho que vai depender muito de como vai ficar o nosso clima na Arena. A Arena vai virar um caldeirão nosso, não vai ter mais por que não jogar clássicos que já se tornam caldeirões naturalmente, seja qual for o estádio, não ser na Arena, que já vai ter aquele, sabe, aquela chegada de massa de corintianos pela rua, sabe, vai ferver mesmo. Eu acho que não tem por que não ser lá. Eu colocaria o Pacaembu sim no nosso calendário meio que de uma forma só para manter ele ali sempre na história do Corinthians. Né, matar um pouquinho da saudade. Jogo aqui, então, outro ali. Acha? Mas não os clássicos, necessariamente. Tem que jogar na Arena do Corinthians mesmo? Eu, assim, confesso que com relação a clássicos eu não tenho opinião formada, mas eu acho que, assim, esporadicamente, eu acho que a gente vai ter que voltar lá pra dar uma matada na saudade. Eu sou contra jogar clássico na Arena. Eu acho que São Paulino e Palmeirense não tem que entrar na Arena do Corinthians lá. O Corinthians tem que mandar os clássicos tudo pro Pacaembu lá. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo jogam no Pacaembu. Por quê? Para os caras ficarem olhando, se eles quiserem ver, olha de longe, tira fotografia, vê pela TV. Não, mas eles têm que ver, sabe? Eles têm que olhar de longe, não precisa ir lá. Contemplar a nossa grandiosidade, você não acha? Não acho. Eu acho que eles têm que ficar de fora. Ficar só para corintiano mesmo, as outras torcidas podem até ir lá, Atlético Paranaense, Bahia, né? Time do interior. Agora São Paulino e Palmeirense, não, a gente manda jogo no Pacaembu, os caras são meio invejosos, vão querer quebrar lá a arena, pichar, entendeu? Então deixa os lá, no Pacaembu, a gente vai ajudar o Pacaembu, que o Pacaembu não vai ficar abandonado, tá certo? Essa é a minha opinião. Ou senão, eu defendo ou o jogo de uma torcida só. A minha opinião é essa, eu não tenho... O Sidney tá falando aqui que o ídolo dele é o Dr. Sócrates, né? Ele lembra lá do time da democracia também, isso é o que ele lembra aqui. Mas você chegou a ver lá a relação, lá tem mais de 100 jogadores que vão estar no jogo lá, alguns você... eu dei uma espiada por cima, assim, confesso que eu não vi tudo e tal, mas eu vi que alguns ídolos meus vão estar lá. Fico feliz. Ídolos seus lá, tipo o Baré. Não? Eu vi que tem alguns que várias pessoas questionaram, né? De estar, de não estar e tudo mais, mas... Cocito, você lembra? Tem saudades do Cocito? Jura que ele tá nessa lista? Tá, o Cocito. Tem saudades do Cocito? Nenhuma. Cocito, sorry. O Pão com Ovo tava reclamando que o Paulo Nunes não tá na lista. Ah, claro! Por que não estaria? Paulo Nunes. O Adenor vai pro Pão com Ovo ficar feliz? Não sei. Maior fã do Tite, Pão com Ovo. Ele adora o Tite. Hoje semana mesmo ele postou lá no fez uma declaração de amor pro Tite. Que o Tite tava indo lá no Bem Amigos, pra todo mundo ver e tal, não sei o que lá. Ficou me ligando, vamos lá pegar autógrafo e tal. Entendeu? O Pão adora o Tite, né? Sabe quem eu tô vendo daqui na sua lista, que eu gosto muito? Do Zé Elias. Ele marcou muito a minha adolescência. Zé Elias, tá certo. Paulinha, Gamarra acho que não vai. Gamarra acho que não vai. Gamarra não vai. tá na maior zagueiro que eu vi jogar. Se manifestou, né? Parece que ele não respondeu, foi convidado, mas parece que não deu uma resposta, algo do tipo. Outro ídolo do Pão com Ovo, o Betão, não tá na lista. Esse eu vi que não tava, pelo amor, não. Você não tem saudade do Betão? Só por Deus. Não, você adora o Betão, né? Eu acho que o Betão tinha que ir. Você acha o Betão? Você adora. Não pelo futebol, mas porque ele é um mito, né? Ele é um Betão personagem, eterno, né? naquele Um personagem. Só por Deus. O Pão é vizinho do Betão lá. Ele conhece o pai do Betão lá. O pai do Betão frequenta ficava tomando pinga lá junto com o pai do Pão também. É verdade. Entendeu? Mas, sei lá, não sei. Mas, não sei. Quem mais você tá sentindo falta lá que você não... Não, eu não lembro da lista inteira. O Grande Batata vai estar lá, né? Caracaço, Batata. Fala coisa boa, vai, Kodama. Yamada, meu brother. Foi campeão do mundo, Yamada. Já veio no programa também. Gente boa, Yamada. Eu gosto dele, gente boa. Emerson Leão diz que vai lá. Então, eu também vi isso. De 2000 eles estão levando todos? Não sei se todos não, né? Mas aparentemente a maioria.
Tem algumas pessoas, alguns E jogadores disse aqui que o Vladimir desertou, né? Oi? O Vladimir não vai mais, né? Por quê? Ah, não? Foi o que eu vi no Facebook hoje, não sei se procede, gente, mas parece que ele ficou bravo com relação ao preço dos ingressos que estão sendo praticados aí para esse jogo festa e ele falou que ele não vai mais. Polêmico. Entendi. Polêmico. Agora ele... E confesso que eu também achei caro. Entendi. Não vou dizer que foi caro, barato, mas eu acho Eu que acho que é um realmente jogo festa, eu acho que podia ser uma coisa um pouco mais... mais em conta. Eu acho, não sei se esses serão os valores praticados a partir de agora o ano todo. Entendi. Então, eu acho que pensando em um evento único, 20 mil pessoas e tudo mais, não concordo, mas entendo. Agora, se esse for o valor praticado a partir para toda a temporada a partir de agora, aí eu já discordo completamente, não entendo. Então, eu já penso um pouco diferente. Eu já acho que assim, esse jogo de sábado é uma festa. Eu acho que ele tinha que ter um caráter um pouco menos lucrativo e um pouco mais contemplativo mesmo. Eu acho que para um jogo de campeonato e tudo mais, eu acho que tem que seguir mais ou menos o que a gente já estava pagando, que não é muito diferente desses preços que foram anunciados, mas especificamente para esse sábado eu achei muito caro. Eu acho que é por conta da quantidade, né? Também. Ia ser, enfim, não sei como que seria o critério do fiel torcedor, por exemplo. Como a gente só tem 20 mil pessoas Mas podendo não ir. foi caro, o desconto que foi pouco. O desconto que foi pouco. O desconto que Mas foi eu pouco. imagino que seja por isso, assim, a gente só tem 20 mil, de alguma forma eles teriam que dar uma controlada em quem ia e quem não ia, colocaram cota em fiel torcedor, colocaram Mas não preço. eu acho que em relação ao fiel foi tranquilo. Eu também acho, até porque, bom, aí a gente levantaria um outro tópico polêmico, a gente diminuiu muito a quantidade de ativos no fiel torcedor recentemente, né? Bastante. Então já não seria mais aquela loucura Exatamente. desesperadora, então não sei se teria mesmo tanta necessidade de segmentar o público assim. Apesar que deu uma melhorada, nos últimos jogos aí teve algumas ações interessantes em relação ao fiel torcedor, né? Não sei se vocês acompanharam lá. O pessoal entrou com Elias para se apresentar no campo. São coisas mínimas mas coisas não vinham sendo feitas, né? Com os ativos? Entendeu? Foi com os ativos. Então o que resolve? Não, A mas... gente tem que trazer as pessoas que deixaram de ser ativos. Não, mas tem que ser feito com os ativos. A pessoa tem que estar ativa. Né? Pra manter. Mas e os que largaram? Mas largaram porque eles não vinham sendo... Esses que fizeram parte da ação do Elias, ou esses que entraram com o time do Corinthians agora no último jogo, eles vão continuar sendo os mais ativos de todos ever. Claro. O problema é o resto. Mas por que eles deixaram de ser ativos? Porque eles estavam pagando e não conseguiam comprar ingresso para ir pro jogo. Porque a capacidade do fiel torcedor estava acima da capacidade do estádio. Então o cara só pagava e não comprava ingresso. Porque venderam só a imagem que o fiel torcedor é para comprar ingresso. Aí você tem 20 mil lugares da arquibancada e tobogã, os outros 20 mil, que tinha lá 40 mil só no setor da arquibancada, os outros 20 mil não vai conseguir comprar ingresso. Porque existe essa regra da prioridade. Eu sou contra essa regra da prioridade de compra. Então aí que tá. Essa é a minha questão. O que muda para a vida dessas pessoas fazer uma ação com quem tem 150 ingressos? Para essas pessoas que continuam não conseguindo ingresso, não muda nada essa ação. Por isso que eu estou falando. O que tem que ser pensado é que tem que acabar com essa prioridade de número de jogos. Sim, é o sistema que deve ser repensado. Eu sei que você tem um monte de número de jogos, você também tem um monte, também, né? Eu já também tenho um certo número. Só que assim, o Corinthians tem que pensar para os 35 milhões. Sim. Não pode pensar para 20 mil ou 50 mil, que é a capacidade do estádio. Né, que era 40 mil no Pacaembu e agora vai ser 68 mil. Por outro lado, é um programa de fidelização. Exatamente. Programas de fidelização, você parte do pressuposto que enquanto mais fiel você é, mais benefícios você tem. Sim. Então, a partir do momento que você acaba com essa cota, você também, de uma certa forma, você quebra com esse conceito da fidelização, né? Eles não estão sabendo tocar os dois lados, eu acho. Eles não estão sabendo conseguir contemplar as duas pontas. A ponta do que é super fiel e vai em todos os jogos e vai continuar indo, mas também tocar a ponta daquele que acabou de se associar e quer passar aí. É um desafio aí. Eu não tenho nenhuma sugestão para falar agora. Acho que a melhor sugestão é essa, porque é difícil realmente você pensar nesse formato. Mas
eles precisam achar um meio termo aí que toque as duas pontas, né? A minha sugestão é acabar com essa prioridade de número de jogos, tá certo? Por quê? Justamente porque você tem que pensar num todo maior. É lógico que não vai resolver o problema, só que hoje, quando você tem um sistema que você está limitado pela capacidade do estádio, sem essa prioridade você não vai ter essa limitação da capacidade do estádio. Só que você tem que agregar outros produtos, né, para o cara se fidelizar, né? Esse tipo de ação que eu estou falando, né? Do cara poder entrar no campo, o cara conhecer jogadores, né? A gente que tem essa familiaridade, está sempre no clube, tem um acesso maior, mas a maior parte da torcida não tem. Não tem nem acesso dentro do clube. Antigamente se dava brinde, agora nem isso dá mais, né? Para alguns planos. Exatamente, mas não é nem o brinde. O que o torcedor quer, ele tá visitando o CT, tem gente que nunca foi no CT. Eu nunca fui no Entendeu? CT. Exatamente. Então, o torcedor, assim, ele não tem esse acesso de estar visitando o CT. Ele não tem o acesso de entrar no campo junto com o ídolo, né? Ou não tem nem acesso ao ídolo, né? A gente está aqui em São Paulo ainda, toda hora tem lançamento do livro, você vai lá, pega o autógrafo do Cássio, pega o autógrafo dos caras, mas o cara que mora no interior, não. Ou o cara que não tem tanto tempo assim, não tem esse contato com os E jogadores. se criasse um plano específico para quem é do interior, por exemplo? Também é necessário. Porque realmente essas pessoas têm uma certa dificuldade de conseguir os ingressos, né? E acaba às E a vezes dificuldade passando de vontade. conseguir vir em todos os jogos. Não, né? não vai vir de Não jeito vai. nenhum, Não mas vai, por isso que assim... esporadicamente, quando vier, ela tem que ter a chance de poder comprar também. Entendeu? Sem que isso como é que Coloque no obstrua o ranking. direito das pessoas que vão em todos e tudo mais. Eu acho que tem que pensar de uma forma que agrade todo mundo. Sim, isso era uma expectativa que eu tinha com a Arena Nova. Sim. De que algumas coisas fossem criadas em cima disso, pelo que a gente está vendo. Não sei se eles vão lançar isso quando de fato começarem os jogos para valer, mas me parece que não. Então, sabe, a Arena nos daria uma oportunidade de... Enfim, eles estão montando ali onde que cada setor vai ficar, cada plano que vai ficar. Repensa o projeto todo, então, Não, né? com certeza. E não, pelo jeito Já não que, foi repensado. falando em ídolo, o pessoal me cobrou que não teve programa quinta-feira passada, né? Foi feriado. Dia 1º de maio e tal. É que eu fiquei chorando. Já do lá. trabalho, né, gente? Mas Deixa eu o fiquei programa chorando, folgar. da quinta-feira, porque não tinha como. Ficou o dia inteiro passando cena, tudo quanto é canal. Cara, eu fiquei o dia inteiro chorando, vou fazer o quê? Sim, eu também. Não dá pra ver. Você chegou a ver aqueles programas da Sport TV lá? A Sport TV fez uma programação inteira, né? De corridas antigas, completas, né? Na íntegra. O Senna é um cara... não tem quem não goste do Senna, né? Tem, acredite. Pior que tem um monte de Tem. chato. Que não gosta, que E não gosta de quem não, e não gosta de quem gosta. E ele nunca agrediu torcida alguma, né? Mas até uma vez eu mandei umas mensagens, né? Pra Rádio Bandeirantes, que eu tava torcendo contra o Massa. Uhum. Né? Quem nunca? O Hamilton, Quem né? nunca? Aí o cara da Band falou, pô, mas não sei por que você tá torcendo pro Hamilton, né? Porque eu sou São Paulino e eu torcia pro Senna. Eu falei, pô, mas... Tem nada a ver. Quando é que você viu o Senna se desfazendo do seu time? Quando que ele zoou o seu time? Ele falou, nunca. Então, ídolo que é ídolo, ele sabe se colocar no lugar dele. Não, mas e você ninguém sabe me que- contou. Eu tava na coletiva quando o Massa falou do mal do Corinthians. E Entendeu? eu já não gostava dele a partir daquele dia, então. Aí- Mas eu acho que aí- é isso. O Senna é o Senna, independente de ser corintiano ou não. Exatamente. E o Massa é o Massa, independente de ter falado bosta ou não. Que me desculpe o Massa. E aí o cara falou assim, mas pô, o cara é piloto brasileiro, você tem que torcer pro piloto brasileiro. Eu falei, tá bom, eu torço pro Rubinho. Não, Mas- não, eu amo o Rubinho de paixão, meu problema é. Não, eu chama-se gosto do Rubinho. ele. Agora eu acho que é muita sacanagem o que fazem com o Rubinho. E- É muito, já passou Não, dos limites. e já outra, passou não é dos que já passou dos limites. Se você for Chega. pegar e você for ver, tipo, as pessoas atribuíram a uma fama de perdedor, de lento e tudo mais pro Rubinho. O que o Massa ganhou na vida? Sabe? É isso que eu não Experiência. consigo. Isso que eu não Ganhou me conformo. experiência. Pra mim, se tem alguém que é perdedor ali, né, dentro do que. Óbvio que você tá na maior categoria do automobilismo mundial, você tem que ser muito bom pra estar lá, mas dentro do que falam de perdedor, pra mim é o Massa, mas ok.
Não falo mais dele. E vocês acham que vai ter muita dificuldade pro Corinthians pagar a arena, não? Não. A dívida é grande, mais de 1 bi, hein? Não. Estourou o caixa lá. Não? Olha, não sei. Eu acho que vai... mais uma vez, estou um pouco decepcionada com o que tem sido feito com torcedores, com fiel torcedor, com etc. A gente tem uma casa nova que merecia ter aí fácil, 2 anos de casa lotada. E eu já não sei se isso vai acontecer, porque eu acho que o torcedor não está sendo tratado como devia, sabe? Pensando nisso, em programa do fiel torcedor, em preços, em tudo mais. Acho que não está sendo tratado como devia, então eu já não sei se teremos a lotação que a gente poderia ter com o potencial que o Corinthians tem. Isso a gente vai ver na prática. Se de fato diretoria atual e próxima aí que seja não repensar como eles estão tratando torcedores, eu acho que eles podem tomar uma invertida e passar alguma dificuldade para pagar. Não sei. Se depender só de TV e patrocínio, eu acho que é assim, ok, é a maior renda, a gente sabe que bilheteria não é a maior fonte de renda do Corinthians, mas é o maior patrimônio do Corinthians. Financeiro não, mas é o maior patrimônio. O Raul teve aqui, ele falou que a expectativa é que com o estádio o Corinthians passe a ter acima de 500 milhões de receita ano. Amém. Vamos lá. Né? E aí, para se pagar 50 é tranquilo, né? Anualmente. Eu acho que dá sossegado. Né? Parece que o chefe lá, o Andrés, vai viajar depois de sábado lá também, atrás dos name rights de novo, né? Sei lá se tem que vai sair, aparecer tem que esses sair, name né? rights aí. Não? E eu tenho que deixar a Maria falar, porque a Maria veio aqui, ela só veio aqui para falar do ídolo dela. Qual Tá deles? certo? Meus ídolos Emerson são- Sheik. Ai, Kodama. Você ficou tristinha que ele foi embora? Nossa! Eu falava, meu Deus, me belisca, só posso estar sonhando. É. Só posso estar sonhando que isso está acontecendo. Obrigada, Ah, Deus. vou ter uma foto com ele. Eu tietei o Shake, total. Juro Meu por gato Deus. chama Shake, É o né? gato Aí, ó, dela tá chama vendo? Shake, é Em homenagem verdade. Tá vendo? E o que você tem contra o Sheik? Eu só acho que ele... Como é que eu posso dizer, assim? Passou dos limites. Não, minha birra com ele vem desde 2011, que ele tomava cartão em véspera de jogo importante, tipo, ele não jogava, tomava terceiro cartão amarelo antes de jogo no Rio de Janeiro, dava uns migué, entendeu? Eu nunca gostei disso, eu não gosto de vagabundagem, entendeu? O cara pode até não jogar nada, mas se ele tá lá se empenhando, é profissional e tudo mais, tamo junto. Agora ele, pra mim, ele era o oposto. Fez os 2 gols lá da final da Libertadores, jogou pra caramba, o gol da Vila Belmiro, etc, etc. Muito obrigada, mas não gosto dele. Não gosta dele? Não. E acho que ele tá montando um clubinho lá, né? Você viu que o Latino, ele tirou foto com o Latino lá no Nossa. iate, né? O Latino também tirou uma foto, botou no Twitter lá com um macaquinho também. Agora, acho que é a Associação dos Criadores de Mas Macacos, falando não sei. até do Emerson Sheik, recentemente ele deu uma entrevista até pro Esporte Espetacular, não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu vi. Foi uma entrevista muito boa, assim. Você acha? Ele meteu o Eu- pau no Mano. Você também não gosta do Mano? Ah, eu sou tiete do Tite. Você também atravessa a rua? Como assim? O Sheik falou que se ele encontrou o Mano, ele atravessa a rua, não, muda de não, calçada. não, mas eu sou tiete do Tite. Só que quem viu aquela entrevista, né, e como, né, ele gosta de ludibriar a torcida, acha que ele não jogou nada nesses últimos 6 meses por causa do Mano. 5 meses, enfim, por causa do Mano, entendeu? Ele não tá jogando nada desde o segundo semestre de 2012. Só que assim, parece que ali naquele momento ele atribuiu toda a culpa do mundo pro Mano Exatamente, Menezes. E não é bem por aí. Ele não faz gols desde julho do ano passado, né? Que ele não faz nenhum golzinho, né? Ele fez no Botafogo agora, na estreia né? ele já fez um, né? Então. Grande diferença, né? A Rô tá olhando, né? Acho que ela não quer falar mal do Sheik. Ela Não, tá ela não no vai mal falar mal do Sheik. Eu não Ela vou- tá- Você tá falando, ela tá segurando. Eu não vou falar mal do você, Shake, que ele é Shake é mais educado. monstro, Não. entrou pra nossa história, muito obrigada. Concordo com a saída dele, não acho que ele devia ficar porque ele não rendia mais, e quando não rende mais, beijos, pendura a chuteira e tchau. E isso poderia ser com qualquer um que eu achasse que não estivesse rendendo mais no time, então vai embora.
Mas não é, pra mim, não é um que sairia pela porta dos fundos, como pra Mas muitos. ele quis sair, entendeu? né? Ele quis sair. Não, sim, mas não, pra mim não pela porta dos fundos. Pode sair, pelas, pode sair pelas pela portas frente. do fundo eu não quero que ninguém Entendeu? saia. Acho que ele também Sai, acabou não agradeço, saindo. vou sempre lembrar com muito carinho, com muita alegria de todas as lembranças que eu tenho vendo ele jogar. Nos últimos meses, não rendeu mais. Meses você foi bondosa. Não rendeu mais, então tchau. Enfim, o Corinthians fica, Não, você eu vai. também, valeu, obrigado, agradeço e tal. Mas Porque tem infelizmente, as eu- Sheikettes do Facebook, elas acham que o Sheik é maior que o Corinthians, sabe? não. Isso Não, limita. De forma não, ninguém é. A única coisa que eu vou cobrar dele no final do ano é que ele atravesse a calçada, atravesse a rua. Só isso. Quem mandou falar? Agora vai ter que atravessar a calçada. Porque o Mano vai estar aí no final do ano. E o empréstimo dele acaba E no ele final do volta. ano. Como ele falou que ele atravessa a calçada, se o Mano não quiser ir no Corinthians, ele tem que pedir a rescisão. Não é o clube que tem que dar pra ele. Ele falou que vai atravessar a calçada, não vai? O Mano vai estar aí. Tenho certeza disso. Gosto do trabalho do Mano. Vai lá. Fala aí, o que você está achando do trabalho do Mano? Não gosta da liderança? Protocolar. Não vejo nada diferenciado, nada que eu fale, nossa, que baita treinador. Ok, Só? ok, Você está insatisfeita com a liderança? Tô satisfeita, ok, mas não vejo o Corinthians jogar bonito, não vejo nada, uma mão de um treinador ali que eu fale, nossa, mano, realmente você faz a diferença, né? Não sei a opinião da rua. Não, eu também acho sem brilho total, assim, acho sem brilho. Claro que, enfim, tá líder, se continuar assim até o final do campeonato, ótimo, seremos campeões. É isso que a gente quer. Mas brilho, a gente já sabe que a gente não vai ter esse Mas ano. você acha que brilho acontece assim de uma hora para outra, né? Eu acho que a criatividade de um técnico é esse brilho. Acho que o Tite não fez isso, conseguiu fazer isso. Empatando ele criou- tinha brilho, sabe? Ele conseguiu criar um time ali do Corinthians que ninguém dava nó, sabe? Que era criativo. E o Mano não. O Mano, se pegar um time que estude um pouco o Corinthians, consegue dar um nó Quanto no tempo o Corinthians. Tite levou para fazer isso? Sim. Quanto tempo? Teve tempo. Tá, exatamente. Quanto Então. tempo o Mano tem para fazer isso? Ele já tá há 5 meses e, enfim, como você disse, vai ficar até o final Tá. do ano. Então, no final do ano, você me pergunta de novo. Mas aí eu pergunto, quando o Tite pegou o time, qual era a condição do time que o Tite pegou? Eu também não gostava do Tite. E qual é a condição do time que o Mano pegou? O Tite pegou um time formado. E teve que mexer em algumas coisas, né? Mas o passou- Mano, a primeira vez, ele pegou nada, que estava na segunda divisão. Agora, ele pegou um time que ele teve que mexer em tudo. Ele tem que fazer uma reformulação. O Tite não fez uma reformulação no Corinthians. Ele Não fez deu uma o toque grande dele. reformulação, mas ele teve Ele que deu- mexer algumas Não, coisas. Ele deu ali. o toque dele. Ele pegou o time do... Tanto que ele chegou e falou, não quero mexer em nada. Eu quero que o time jogue do jeito que o Mano deixou. Porque o Adilson quis mexer no time. E aí quando o Tite assumiu, falou, não, eu quero aquele time que jogava com o Mano. E depois que ele fez algumas reformulações, alguma coisinha, que ele deu o toque dele. Mas até então era o time do Mano. Né? O Mano, ele chegou agora, ele teve que mexer no time no meio do campeonato. Né? Então, quer dizer, falta. Né? Que o Mano, assim, pelo que analisando do trabalho dele anterior, ele começa a arrumar a cozinha. Né? Que é a defesa. Então a defesa já está se encaixando, já não estamos tomando gol, tal. Agora falta acertar o ataque. E ele está pedindo o jogador. Né? Tem que trazer. Exatamente. Outro detalhe, ele não... Para falar assim, o único que você pode falar que é um pouquinho medalhão é o Jadson, né? O resto que chegou não é medalhão. Né? Diferente do Tite receber uns jogadores mais rodados, tal, né? Tem essa diferença de, né? Ele tá fazendo, né, o cara jogar. Essa é, não sei, eu gosto muito do trabalho do Mano. Eu defendo o Mano. Eu sou Mano do Mano, tá? Não fala mal do Mano, não. Esses dias eu subi o elevador com um vizinho que tava com a blusa somando do Mano, eu dei risada. Eu ri por dentro, assim. Você viu? Sim. Não, mas é verdade. Ó, quantos jogadores tinha no time do Mundial? Que era da época do Mano? Não vou saber 2. quantificar. Que 2? Alessandro, Quer Chicão, mais? Só pensei neles. o Paulo André, Deus que me livre. o Ralf, Paulinho
Danilo, Jorge Henrique, 7. De 11. Que chegou com o Mano. Foi pedido do Mano. Ele aceitou. O Alessandro, ele recuperou o Alessandro. O Alessandro, o Santos deu de graça para o Corinthians. O Chicão era um zagueiro... Ninguém conhecia ele. Né? E o Chicão, Paulinho? ninguém conhecia. O Paulinho, ninguém conhecia. Ralf, ninguém conhecia. Jorge Henrique era um meia boca lá no Botafogo. Ninguém dava valor pro cara. O único cara que desses aí que era rodado, que tinha sido campeão do mundo, era o Danilo, que estava no exterior. Então, eu particularmente acho que o Mano trabalha muito bem e é um cara sério. Ele cobra muito o jogador. O jogador não gosta dele porque ele cobra. Talvez a bronca do seu Sheik, e ele até, não sei se você viu a entrevista do Mano depois, ele dá umas indiretas, né? Não, sou um cara que gosta de trabalho, que não sei o que lá, né? Mas ele não fez nenhuma crítica direta ao Sheik, não. Ele falou, não, meu jeito é meu jeito. Eu sou um cara trabalhador, eu gosto de trabalhador, gosto de trabalho, o jogador tem que se dedicar, tem que manter o ritmo, porque a gente joga alta performance, não sei o que mais, não sei o que mais. É só isso que eu posso dizer. Não tenho nada contra o Sheik. Então, Mas você acha que o Corinthians chega na Copa do Brasil, brasileiro? Não chega? Eu adoro a Copa do Brasil. É. Adoro. Então eu espero que a gente consiga levar essa. Você acha que dá pra chegar? Dá. Oh. E no Eu brasileiro? acho também. Acho que no brasileiro também dá, pelo menos que seja pra beliscar uma vaga na Libertadores, mas eu gosto da Copa do Brasil e eu tô torcendo pro Corinthians ser campeão disso esse ano. Se pudesse ser dos dois, melhor. Eu acho que Copa do Brasil sim. Brasileiro eu acho que vai ser uma disputa de quem não quer levar o título. Porque De quem não porque pensando em times em geral, a gente não tem nada se destacando, nenhum time que, nossa, que timaço a gente tem. O futebol brasileiro tá numa situação sofrível, feia, né? sofrível. E vai ser, eu acho que o brasileiro vai ser um brasileiro de quem não quer ser campeão. É mesmo? Eu acho que a gente tá passando por uma fase no futebol brasileiro que tá um pouco complicada, eu acho. Agora, a Copa do Brasil, por ser essa coisa de ter alguns times X que querem aproveitar a oportunidade para tentar alguma coisa, ser uma zebra ali, ou essa coisa de ser mata-mata também dá uma energia maior pro campeonato. Eu acho que a Copa do Brasil vai ser muito mais interessante do que o brasileiro. Para todos os times, E o Corinthians entra nessa. Por enquanto, o que a gente vê é que o Corinthians não é nenhum time loucamente superior dos outros que a gente tem no brasileiro. Mas também não é inferior. Mas também então. não é O que tá inferior. faltando? O que tá faltando Então pro eu Corinthians? acho Brilho. que... Só brilho? Isso é coisa de São Paulino, time com brilho. Para, né, Maria? Time com brilho. Para. Eu acho que é criatividade. É criatividade. Pra mim é criatividade. Brilho. O Corinthians tá sendo pouco Como criativo. assim? Criatividade. Pouco criativo. Mas você acha que dá pra ter um time criativo aí com o Romarinho, com o Luciano, sei lá, não sei Não, se tem acha que com, dar, cara. com Alguém Petros, aí né? não é possível que a gente não tenha num elenco. Com Então- Fagner. Só se o Fagner começar a cantar lá. Eu acho que tem que dar, não é possível. Aproveita que se não for na técnica, vai na raça, sabe? Na raça acho que tem sido. Eles têm jogado com raça ou não? Não sei, em alguns jogos sim, em outros não, né? Em outros, sei lá, faz Maria. o gol e Concordo, e dorme. Às vezes dá sono. Os Dá sono. outros, o último jogo do Corinthians, nossa senhora. Não, o Corinthians pelo jogou amor no de erro do Deus. adversário. Pelo amor de Deus. Então, Você isso jogou no erro do não acho adversário. isso criativo. Não é criativo, mas você tem que Se jogar no erro do ganhar 3 adversário, pontos. você pega um que não venha com essa mesma estratégia, que venha pra pressionar, e aí o seu erro que vai te... o feitiço vira contra o feiticeiro. O Sidney é bastante otimista, diz que vai chegar nas duas também, nos 2 campeonatos. Eu acho que Oxalá. precisamos contratar jogadores, principalmente para o ataque. E quem você sugere, estavam Kodama? especulando lá, Renato Augusto por Barcos. Então, eu vi isso também no Facebook, É. numa comunidade do Corinthians lá. O que você acha? Assina agora. É. Troca. Troca? Assim, o Renato Augusto é um excelente jogador, não quero entrar nesse mérito, mas
ele joga uma de partida vidro. e fica 6 meses É parado. de vidro. Pelo menos o Barcos vai fazer uns Também golzinhos queria o e Barcos. tudo mais. Então, eu não tenho uma opinião sobre o Barcos. Não Eu tenho gosto mesmo. dele. A minha opinião é sobre o Renato Augusto. Mas isso não que é significa de brinquedo. que pro Barcos vir, quer dizer que o Guerreiro deve estar indo embora? Ah, mas ele já não tá mais com toda aquela vontade, né? Toda aquela Não, o gana. Guerreiro eu acho que ainda tem lenha pra queimar. Não, ele tem lenha pra queimar, óbvio que ele tem, mas resta saber se ele quer queimar, né? Ele Não, tava eu acho meio que ele desmotivado lá, É. com aquela confusão lá da invasão e tal. Agora parece que ele se motivou de novo, né? Não, eu acho que ele ainda vai render aí, sim. Eu acho que, na verdade, é o que a gente tem de... Nossas expectativas estão sendo depositadas nele agora, pra Eu, gol. particularmente, eu sou mais o Guerreiro Do que o Barcos. do que o Barcos. Eu acho até que o Barcos ele tem mais qualidade técnica que o Guerreiro. Mas eu acho que o Guerreiro é mais decisivo. Eu acho, então, eu tenho vários amigos gremistas e tudo, e eu sempre defendi o Barcos. Eu falei, eu acho que ele joga muita bola. Eu acho que ele tem essa coisa de ser decisivo e tudo mais. Também gosto do Guerreiro, não tô entrando no mérito, comparando um com o outro, não. É que eu realmente acho que, para um jogador que fica meses e meses no departamento médico, eu acho que eu prefiro um que jogue todo jogo, sabe? Entendi. É, o Renato Augusto tá sendo só despesa, né? É. E aí, tem algum outro jogador? Parece que o outro brigou lá no Atlético Mineiro, lá com o Tecno também, o Tardelli. Tardelli, mas tô Ah, falando, o o Tardelli Tardelli. faz tempo, né? Não, mas é que antes ele não tava brigado com o técnico, agora ele brigou com o técnico. É, o E Tardelli... ele é um jogador de alto custo pro Galo, né? É um bom jogador, não sei. Eu só não sei como... Enfim, já escutei alguns comentários a respeito dele como grupo, né? Não sei se ele é um pouco... Me parece que ele melhorou bastante nesse sentido. Ele era meio doidão quando Sim, ele tava no é, São Paulo. ele desagrega- ele um pouco brigou, desagregador, ele foi comemorar é. o título do Corinthians, sabe dessa história? Tá São Paulo lá, que os moleques ganharam, ele era amigo não sei quem lá, ele tava na festa lá, comemorando o título do Corinthians da São Paulo. Aí deu uma primeira confusão dele, foi essa daí. Aí depois Mas ele andou quanto a rodando futebol, por aí. eu acho que ele se encaixaria bem. E agora ele, apesar que agora ele não tem jogado muito como um atacante enfiado lá, indo pra cima. Ele tava jogando mais como articulador, né? Por isso que até o técnico lá, o Leverkusen que tá lá, né? Queria que ele fosse pra cima, mas ele tá mais passando bola, articulando, né? Mas eu acho que, pelo menos os jogos que eu vi lá, eu fui lá no ano passado ver o Corinthians lá no estádio lá do Horto lá, contra o Galo, e o time do Galo era só ele. O Ronaldinho não estava em campo, só ele que jogou bola. Pelo menos contra a gente. Eu acho que seria um grande reforço para o Corinthians. Pode ser. Né? Outro jogador que eu acho que seria interessante, mas eu acho que é difícil trazer, é o Bernard. do Galo. Acho que sim. Apesar Mas que- agora, mas é que ele tá com seleção. medinho lá, que tem confusão lá, tá, não sei o que lá. Não é que o clube queira liberar, mas de repente ele dá uma Mas, chorada assim, lá. tudo bem, eu entendo os euros e tudo mais, mas eu não sei o que leva um jogador a sair daqui do Brasil pra jogar na Ucrânia, sabe, nesses times, nesses países. É ponte, né? Você gosta de verão, você gosta de frio. Não, mas não é por isso, quando Não, olha normalmente isso. é ponte. É ponte. Eles vão pra lá por um valor X, joga de alguns meses e aí eles são vendidos pra outro time dentro mesmo da Europa por 4, 5 vezes mais. Normalmente acho é que lá. o William ficou lá, o William não voltou. Sim, mas eles vão com essa expectativa. Sempre brilha o olho deles. De que Mas é que ali ele quis sirva de voltar ponte, uma né? época, né? Quis voltar, Quis sim. voltar, ele tava lá, o pai dele tava lá circulando no clube, falando que queria voltar, né? Esqueci, qual é o nome do pai dele? Esqueci. Severino. Ah, o Severino. Severino é gente Amigo do boa pão com também. ovo. Oi? Amigo do pão com É, ovo. paizão, padrinho do pão com ovo. Pão com ovo é querido lá no clube, né? Todo mundo gosta dele lá. Não tem como não amar. É, um doce de pessoa, né? Betão gosta dele, Gustavo Neri adora O Tite. ele, Lulinha. Ele tá reclamando que o Lulinha não tá aqui. O povo tá reclamando hoje, ele vai o Lulinha. Lulinha não tá aqui, que sacanagem, bicho. O Dentinho eu não vi na lista aqui. Também, tá lá nessas Ucrânias, Mas ele tá esses países jogando, né? Ele não frios. tá Tá afastado com ainda, um monte né? de filho Um agora. monte de filho, a mulher É, samambaia, um monte de- tudo, é um muita monte de- informação. É verdade. E outra coisa que criticam muito o Corinthians, né? Vocês aí, corneteiras. É isso que eu ia falar, Rodão. Você trouxe O quê? a gente aqui só pra cornetar. Não, meu. vocês que estão cornetam, eu não. Vocês cornetam, vocês escutam. Tudo que eu tô falando
mentira que vocês escrevem lá no Face, no Twitter? Cara! Eu tô falando mentira, vocês falam isso. Agora vocês não querem falar aqui? Vocês não falam lá, não escrevem no Face lá? Eu sou super de boa, hoje tô de só boa? cornetando. Eu descubro tudo aqui. Não, o pessoal fala que o Corinthians não revela jogador, né? O pessoal fala, não revela jogador, Vai o falar Santos da revela, seleção. sei lá. E sim, e tem 2 jogadores da base do Corinthians na seleção. O Jô. O Jô. O Jô e tá o na William. Copa. O Jô tá na Copa. Corintiano, E o William o Jô tá na Copa. Jô Tem tá na noção Copa. disso? Vai fazer o gol do título. Pois é. É aí. Vai ser vendido por 50 milhões de euros lá. E aí? Pois é. Juro por Grande Deus. Jô. Eu gosto do Jô. Ele é de quando? O Jô? Sim, como revelação do Corinthians. 2006, 2007, não é? É, 2004. O que a gente teve depois? 2004. Ele jogou no revelação. Corinthians em 2004. Ele começou a subir em 2004. Ele subiu Naquele nesse time. vato? É. Um pouco antes. O que a gente teve depois de revelação? William. Marquinhos, O Marquinhos. zagueiro. Isso também é um caso Que meio já foi. controverso, Então, né? eu acho que a crítica maior Everton Ribeiro. não é Júlio sobre César, goleiro. Júlio César, eu ia falar do Júlio. Porque É, o que eu ia falar é de. O problema não é não revelar. O problema é revelar e não segurar. Mas de quem é a culpa? Não é do Corinthians? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? A torcida tem paciência? A torcida Tem não vai ter paciência? paciência nem com. Aí é que tá, a torcida tem paciência? Não vai ter paciência nem com os grandes ídolos. Quantos a gente já não expulsou? Mas tem que ter, ué. Ou Sempre. não? Não espere isso da torcida. O Everton Ribeiro foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não espere isso da Tava torcida. aqui. Né? E outro detalhe. O primeiro a colocar ele na meia foi o Mano Menezes. Ele era lateral, o Mano foi o primeiro Mano do a treinar o Mano, Mano Menezes. Tá vendo? Eu lembro desses detalhes. Então, o Newton era do Corinthians também, estava no time campeão brasileiro. Né? A questão é, a torcida cobra, não espera o cara amadurecer. É lógico que não sai jogador para tudo quanto é lado, Sim. assim, né? O Santos tem vários jogadores, mas também não é assim. Então, quer dizer, eu acho que Corinthians tem culpa? Tem culpa. Comissão técnica e tal. Ninguém assume o porquê que venderam o Marquinhos, né? O Gobi Exato. deu uma entrevista falando que liberou. O Tite falou que sabia que ele era craque, mas ele não entende por que liberou. Quer dizer, ele também não bateu o pé, né? Porque até onde eu entendo, a diretoria e a comissão técnica, você vai usar o jogador? Não. Vou. Não, esse não pode se tirar do meu time. Tá certo? Uhum. Ele não deve ter falado isso daí pra diretoria. É por isso que eu acho que a última coisa que deve ser pensado nesse ponto é a torcida. Porque a torcida é paixão, é emoção. A gente vai xingar, a gente vai amar. No jogo seguinte, se o cara fizer 3 gols, a gente vai amar. No jogo seguinte, se ele perder o título, ele vai tomar cacete. Então, assim, ficar dependendo da torcida escolher ou não, a gente vai fazer uma salada de fruta aí do que fica e do que não fica. É pra isso que existe comissão técnica, é pra isso que existe quem manja do assunto, né? Então eu coloco a responsabilidade muito mais neles do que na torcida. Eu acho que nesse caso do Marquinhos é só uma questão de preço, né? Porque ele não ia jogar no Corinthians. Eu acho que até foi uma opção dele mesmo. Ele forçou a saída porque ele não tinha como jogar. Porque quem que jogava na zaga do Corinthians? Chicão e Paulo André. Teoricamente, 2 líderes dentro do elenco. Como é que ele ia tirar os caras para jogar no lugar dos caras? Ele ia estar na reserva, ia estar tendo chance agora, esse ano. Uhum. Que saiu os 2 e aí rolou chance pro Kleber vir jogar. Sim. Agora que ele ia começar a jogar. Agora, quer dizer, ia atrasar 2 anos Mas a carreira aqui tem do uma moleque. coisa também que, enfim, até convidados seus costumam falar isso, né? O Raul, que veio aqui, Sim. fala isso, e outras pessoas de dentro do Corinthians falam que quando você... O Andrés fala isso, né? Quando o jogador não quer ficar, não adianta, ele não quer ficar. É difícil E mesmo. acho que com jogadores de base a gente tem muito esse problema também. Tem, bastante. Que é... Ai, me flagaram! Que Tirando isso, foto. bicho?
Que é o fato de o cara vem com um empresário que faz a cabeça do moleque que tem 18, 19 anos e fala, não, aqui você não vai, tem a proposta, o moleque vai, não adianta, não tem time que segure. Mas tem que tentar, né? Tem que tentar segurar um ou outro aí. Isso aí, estamos aqui, já recebemos um cartão amarelo aí da produção. Aí, Passando Rô, o horário. seu recadinho final aí, Rô. Recadinho final? Aí, falou pros seus Nossa, fãs aí, meus fãs, Twitters. dos meu tweets. Twitter, abandonei um pouco meu Twitter, preciso voltar a escrever mais no Twitter, o tempo tá meio corrido. Mas obrigada pelo convite, gostei muito de ter vindo, fazia tempo que eu tava te devendo pra vir tá e não vendo? conseguia. Obrigada por todo mundo que assistiu, vai Corinthians e sábado é a gente lá, não vejo a hora. E tomara que todas as nossas cornetagens aqui sejam tudo errado e que a gente tenha um ótimo ano, e que a gente chegue detonando, arena nova, técnico novo, time Técnico novo? Como assim? Agora! Não quer derrubar já o Mano? Não, ele acabou de chegar. Vamos esquecer o que já fez, o que passou. Ele chegou agora e vai fazer tudo novo ali e a gente vai trazer mais títulos. Tá certo. Maria. Eu também queria agradecer o convite, Kodama, obrigada. Realmente você falou que era 1 hora e passava rápido e passou voando, foi super gostoso. Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo. Um beijo pra Ritinha, nossa amiga. Que era pra estar Ritinha, aqui com a gente, pipoqueira, mas não não deu veio, pra ver. Então, e é isso. Ia falar, ia também... No Facebook ela dá os pitacos da tia Rita Eu lá, acho né? que a Rita Agora tem que vir quem um tem dia medo? sozinha. É, Aí você vai ver não, e só. pior que ela Vai vai ficar. vir e o Kodama não vai falar nada, porque só vai dar Ritinha. Só vai É dar verdade, Então, verdade. Ritinha, né? você fez falta, a gente tá com saudade de você. Galera lá que a gente conhecia da época do Estádio 97 lá, né? Da Também, comunidade lá. Lid, Érica, Carica, Ana Cris, todo mundo, beijo pra vocês. Tá certo. E sábado a gente se encontra novamente. Com certeza, com certeza. Agradecer a galera que acompanha a gente, né? Todas as quinta-feiras aqui, 22 horas e mais um pouquinho, a gente tá aqui na área. Bom, não vou falar mais nada não, deixa pra semana que vem, sábado lá na Arena Corinthians, galera. Até mais, tchau! Vai, Corinthians!